Da escrituração de títulos de crédito. Artigo 44. A Lei 10.931 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12. Parágrafo 2º. A LCI poderá ser emitida sob a forma escritural por meio do lançamento em sistema eletrônico do emissor e deverá ser registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros. Artigo 18. Parágrafo 4º. A emissão da CCI, sob a forma escritural, ocorrerá por meio de escritura pública ou instrumento particular que permanecerá custodiado em instituição financeira. Parágrafo 4A. A negociação da CCI, emitida sob forma escritural, ou a substituição da instituição custodiante de que trata o parágrafo 4º deste artigo será precedida de registro ou depósito em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros. Parágrafo 4b. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer as condições para o registro e o depósito centralizado de CCI e a obrigatoriedade de depósito da CCI em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de depósito centralizado de ativos financeiros. Parágrafo 4c. Na hipótese de a CCI ser liquidada antes de ser negociada, a instituição custodiante declarará a inexistência do registro ou do depósito de que trata o parágrafo 4A deste artigo, para fins do disposto no artigo 24 desta lei. Artigo 22. A cessão do crédito representado por CCI poderá ocorrer por meio de sistema de entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de depósito centralizado de ativos financeiros na qual a CCI tenha sido depositada. Artigo 23. A CCI, objeto de securitização, nos termos da Lei 9.514, será identificada no respectivo termo de securitização de créditos, mediante indicação do seu valor, número, série e instituição custodiante, dispensada a enunciação das informações já constantes da cédula ou nos controles das entidades mencionadas no parágrafo 4A do artigo 18 desta lei. Artigo 27A. A cédula de crédito bancário poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio de lançamento em sistema eletrônico de escrituração. Parágrafo único. O sistema eletrônico de escrituração, de que trata o caput deste artigo, será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica. Artigo 27b. Compete ao Banco Central do Brasil: inciso 1. Estabelecer as condições para exercício da atividade de escrituração eletrônica de que trata o parágrafo único do artigo 27A desta lei. Inciso 2. Autorizar e supervisionar o exercício da atividade prevista no inciso 1 do caput desse artigo. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o parágrafo único do artigo 27A desta lei poderá, a critério do Banco Central do Brasil, ser concedida por segmento, por espécie ou por grupos de entidades que atendam a critérios específicos, dispensada a concessão de autorização individualizada. Parágrafo 2º. As infrações às normas legais e regulamentares que regem a atividade de escrituração eletrônica, sujeito à entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração, os seus administradores e os membros de seus órgãos estatutários ou contratuais, ao disposto na Lei 13.506. Artigo 27c. A entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração
de que trata o artigo 27-A desta lei, expedirá, mediante solicitação de seu titular, certidão de inteiro teor do título, a qual corresponderá a título executivo extrajudicial. Parágrafo único. A certidão de que trata o caput deste artigo poderá ser emitida na forma eletrônica, observados os requisitos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade do documento. Artigo 27-D. O Banco Central do Brasil poderá regulamentar a emissão, assinatura, a negociação e a liquidação da cédula de crédito bancário emitida sob a forma escritural. Artigo 29. Parágrafo 2º. Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a cédula de crédito bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via. Parágrafo 5. A assinatura de que trata o inciso 6 do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Artigo 42-A. Na hipótese de cédula de crédito bancário emitida sob a forma escritural, o sistema eletrônico de escrituração, de que trata o artigo 27-A desta lei, fará constar, inciso 1, a emissão do título com seus requisitos essenciais. Inciso 2, a forma de pagamento ajustada no título. Inciso 3, o endosso em preto de que trata o parágrafo 1º do artigo 29 desta lei e a cadeia de endossos, se houver. Inciso 4, os aditamentos, as retificações e as ratificações de que trata o parágrafo 4º do artigo 29 desta lei. Inciso 5, a inclusão de notificações de cláusulas contratuais, de informações, inclusive sobre fracionamento, quando houver, ou de outras declarações referentes à cédula de crédito bancário ou ao certificado de que trata o artigo 43 desta lei. Inciso 6. As ocorrências de pagamento, se houver. Parágrafo 1º. Na hipótese de serem constituídos garantias e quaisquer outros gravames e ônus, tais ocorrências serão informadas no sistema eletrônico de escrituração, de que trata o artigo 27-A desta lei. Parágrafo 2º. As garantias dadas na cédula de crédito bancário ou ainda a constituição de gravames e ônus sobre o título deverão ser informadas no sistema ao qual se refere o artigo 27-A desta lei. Artigo 42-B. Para fins de cobrança de emolumentos e custas cartorárias relacionadas ao registro da garantia, fica a cédula de crédito bancário, quando utilizada para formalização de operações de crédito rural, equiparada à cédula de crédito rural, de que trata o Decreto-Lei 167. Artigo 43. As instituições financeiras, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderão emitir título representativo das cédulas de crédito bancário, por elas mantidas em custódias, do qual constarão: inciso 2, nome e qualificação do custodiante das cédulas de crédito bancário. Inciso 4, a especificação das cédulas custodiadas, o nome dos seus emitentes e o valor, o lugar e a data de pagamento do crédito por elas incorporado. Inciso 6, a declaração de instituição financeira, na qualidade e com responsabilidade de custodiante e mandatária do titular do certificado, promoverá a cobrança das cédulas de crédito bancário e a declaração de que as cédulas custodiadas, o produto da cobrança do seu principal e os seus encargos serão entregues ao titular do certificado somente com a apresentação deste. Inciso 7. O lugar da entrega do objeto da custódia. Inciso 8. A remuneração devida à instituição financeira pela custódia das cédulas objeto da emissão
do certificado ser convencionada. Parágrafo 1º. A instituição financeira responderá pela origem e pela autenticidade das cédulas de crédito bancário nela custodiadas. Parágrafo 3º. O certificado poderá ser emitido sob forma escritural, por meio do lançamento no sistema eletrônico de escrituração, hipótese em que se aplica, no que couber, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 27A, 27B, 27C, 27D e 42A desta lei. Parágrafo 4º. O certificado será transferido somente por meio de endosso, ainda que por intermédio de sistema eletrônico de escrituração, hipótese que a transferência deverá ser datada e assinada por seu titular ou mandatário com poderes especiais e na hipótese de certificado cartular averbada na instituição financeira emitente, no prazo de 2 dias contado da data do endosso. Parágrafo 6º. O endossatário do certificado, ainda que não seja instituição financeira ou entidade a ela equiparada, fará jus a todos os direitos nele previstos, incluídos a cobrança de juros e demais encargos. Parágrafo 7º. O certificado poderá representar, inciso 1, uma única cédula, inciso 2, um agrupamento de cédulas, ou, inciso 3, frações de cédulas. Parágrafo 8º. Na hipótese de que trata o inciso 3 do parágrafo 7º deste artigo, o certificado somente poderá representar frações de cédulas de crédito bancário, emitidas sob forma escritural, e essa informação deverá constar do sistema de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Artigo 45-A. Para fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 6.385, a cédula de crédito bancário, o certificado de cédulas de crédito bancário e a cédula de crédito imobiliário são títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira ou de entidade autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que a instituição financeira ou a entidade, inciso 1, seja titular dos direitos de crédito por eles representados. Inciso 2, preste garantia às obrigações por ele representadas. Ou, inciso 3, realize até a liquidação final dos títulos o serviço de monitoramento dos fluxos de recursos entre credores e devedores e eventuais inadimplementos.